E agora a gente volta a falar do legado do Papa Francisco. Ele sempre demonstrou preocupação com o meio ambiente e com a proteção da Amazônia. Vamos ver a reportagem. O Papa Francisco, morto na última segunda-feira aos 88 anos, deixou um grande legado a favor do meio ambiente. A defesa da Amazônia, tanto do equilíbrio ecológico quanto dos habitantes, foi uma das grandes batalhas do jesuíta argentino. Considerado o pontífice mais sensível ao tema, o pontífice buscou mobilizar os líderes mundiais para combater os grandes problemas enfrentados por esse vasto território. Por essa razão, em outubro de 2019, o primeiro Papa latino-americano convocou um sínodo dedicado à Amazônia, região que abrange 9 países sul-americanos. O encontro no Palácio Apostólico do Vaticano ganhou o nome de Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Pela primeira vez na história, bispos desses territórios remotos da floresta participaram de um sínodo ao lado de especialistas, missionários e indígenas. Francisco considerava a Amazônia um lugar representativo e decisivo, onde muitos interesses estão em jogo, e prometeu lutar contra a devastação em resposta ao profundo sofrimento dos povos indígenas pelas terras. Com este debate histórico para a Igreja, Francisco procurou dar exemplo do que chamou de ecologia integral, que leva em conta o clamor da terra e dos pobres. Da Basílica de São Pedro, denunciou o desenvolvimento predatório que mata, saqueia, destrói e aniquila, o que foi até descrito como heresia por setores conservadores. Para o Santo Padre, devastar a natureza era o mesmo que pecar. A liderança do Papa ultrapassou os limites da Igreja Católica e impactou diferentes esferas políticas, sociais e culturais. Para comentar sobre o legado dele, o legado ambiental, a gente vai conversar agora com Gustavo Macedo, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Bom dia não, boa tarde já, né, professor? Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Boa tarde, Marcelo. Professor, qual foi o impacto da encíclica Laudato Si na política ambiental? O Papa Francisco, ele não é o primeiro a falar sobre a questão ambiental. Outros papas falaram de maneira indireta sobre isso antes dele. Mas ele foi o primeiro papa a falar sobre isso de maneira explícita. E quando ele fala sobre a ideia da criação de uma ecologia integral, ele está falando sobre o entendimento de que nós vivemos numa casa comum. Esse é o termo que ele utiliza nessa encíclica. A casa comum, que é a casa dada por Deus ao homem. E que seria, portanto, obrigação do homem cuidar desta casa que lhe foi cedida por Deus, porque também está ali a presença de Deus. Então tem uma construção bastante interessante, porque o Papa ele traduz para o vocabulário cristão a preocupação sobre a preservação ambiental. E faz um chamado de que é de responsabilidade das pessoas, principalmente aqueles que praticam a fé cristã, de se posicionar em defesa desse meio ambiente. E que na defesa do meio ambiente é que você consegue encontrar a realização das aspirações mais elevadas daquilo que são os ensinamentos de Cristo. Então, a justiça ambiental, a luta contra as desigualdades, a luta contra a pobreza, a luta contra violências. Então, o Papa ele entende que a questão ambiental é uma questão central no debate da Igreja quando ele faz essa publicação. E quando ele faz essa publicação, ele entra num debate global maior do que a própria Igreja Católica, se posicionando ao lado de outras lideranças políticas e outras lideranças empresariais e religiosas nessa discussão. E aí você teve essa reação que vocês escreveram agora na reportagem. Uma reação por parte de um setor conservador e entende que esse não é um assunto que deve ser tratado pela Igreja, porque obviamente cria ainda mais pressão para que outros setores da economia e outros políticos tenham que se posicionar a favor das questões ambientais. Então, a gente costuma dizer que o Papa Francisco ele foi uma pedra no sapato de vários setores políticos, porque ele começou a falar de outros assuntos que, tradicionalmente, a Igreja Católica ou fazia vista grossa ou então entendia que era prerrogativa dela falar.
Você falou dessa reação aí dos setores mais conservadores da sociedade, né, professor? Mas a gente sabe que também essa postura do Papa foi muito bem recebida por vários líderes mundiais, inclusive o presidente Lula aqui no Brasil, e líderes econômicos também, né? Exatamente. Então, o Papa, quando ele se posiciona dessa forma, ele acaba atraindo também outros apoiadores. O Brasil é um dos países que, além de ter uma grande população católica, você tem uma liderança tradicionalmente cristã, você tem a figura da igreja, também é uma instituição que está enraizada na nossa sociedade, em todas as camadas sociais, no caso brasileiro, e você tinha essa aproximação de uma ideia política pró-meio ambiente. Então, nesse sentido, o Papa ele era visto como um aliado à política externa da diplomacia brasileira na promoção dessa agenda ambiental. Mas é interessante também fazer uma observação, porque quando o Papa ele também ele se posiciona dessa maneira mais incisiva em relação ao meio ambiente, isso também é uma pedra no sapato do governo brasileiro, seja quando você tem um governo mais conservador, que foi no caso do governo Bolsonaro, ou mesmo atualmente no caso do governo Lula, em que ainda existem várias iniciativas de destruição da própria Amazônia. O governo Lula, ele prometeu muito, mas ele não está conseguindo entregar tudo aquilo que ele prometeu nas eleições de preservação da Amazônia, de proteção do meio ambiente, de proteção das comunidades ribeirinhas, dos povos originários indígenas. Tem uma grande crítica em torno da forma como a COP30 está organizando e está devastando, por exemplo, parte do território. Então, quando o Papa ele se posiciona dessa forma, ele se coloca como aliado de todos aqueles que são favoráveis às agendas climáticas, mas ele também cria um constrangimento, porque se o governo Lula ele passa a ver o Papa como aliado e começa a levar a sério essas ideias, porque o governo Lula também não está entregando aquilo que prometeu. Então, a gente tem uma figura, o Papa ele foi essa figura, né? Uma figura de uma global muito grande para nós que estamos aqui na América do Sul. A gente sempre que fala de meio ambiente tem um ator importantíssimo hoje que, como sempre, é o governo dos Estados Unidos, e a gente tem um presidente lá que não é muito afeito a essa questão, né? E a gente tem também informações de bastidores que a gente não sabe quão verídicas de fato elas são, de que o Papa Francisco ele tinha muito medo de que o Trump influenciasse no conclave, na escolha do próximo Papa. Dá para a gente imaginar que no Colégio de Cardeais tenha realmente esse medo, essa preocupação, esse receio de que haja influência política de líderes poderosos como Trump na escolha do novo Papa? Sempre há, Marcelo. A gente sabe que o conclave ele é uma atividade política, por essência. Tanto que é feita uma eleição, existem várias rodadas. Dificilmente você vai ter um Papa eleito na primeira rodada. Os cardeais que estão aqui, fazem parte do colégio, eles negociam entre si até que você tenha um Papa que ele é eleito. E nesse processo, os cardeais eles também não são imunes ao histórico de onde eles vêm, com a base, né, de fiéis que eles representam. Eles carregam com eles as suas histórias, seus vieses, seu posicionamento político em diversos temas, inclusive no tema ambiental. A gente sabe, sem entrar em nomes, a gente sabe, por exemplo, que dentro do Colégio de Cardeais você tem alguns que que denunciam, por exemplo, uma invasão de refugiados na Europa, que são mais conservadores, a ala mais conservadora da Igreja Católica. O que a gente entende é que o Papa Francisco ele trouxe a Igreja Católica para o século XXI. Independente de quem vai ser eleito agora, essa pessoa, se for uma pessoa mais conservadora, ela vai ter muito trabalho para voltar à Igreja aquilo que ela é do Papa. Porque vamos lembrar que a própria eleição do Papa Francisco, a ascensão dele ao papado, a substituição dele pelo Bento XVI, foi justamente por um entendimento de que a Igreja estava defasada em relação ao tempo, em relação aos fiéis. Então, se uma tentativa de retorno àquela visão mais conservadora, essa liderança vai ter muito trabalho e ela tem que entender que não é apenas o governo norte-americano.
A Igreja Católica em Roma, ela tem uma responsabilidade com fiéis ao redor do mundo inteiro. Então, os cardeais, com certeza, eles estão levando isso em consideração na hora de escolher o próximo Papa. Tá certo. Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Boa tarde para você. Uma boa tarde, Marcelo. Obrigado.